A gente treinou os homens pra serem covardes, cara. Covardes. O cara que abandona um filho é um covarde. O cara que se esconde no escritório é um covarde. O cara que não tem a coragem de ter o esforço de recuperar o tempo perdido, reconectar com o filho e tentar mudar ele mesmo para ele ser mais agradável pro filho, para ele poder criar vínculo depois de velho com o filho. De novo, covarde. Ele tem medo, tá? Mas se meu filho não me aceitar... Mano, vamos lá, irmão. Você tem 80 verões nessa terra. Se você não for atrás de resolver os seus problemas, ninguém vai. É com você, irmãozinho. Você vai ter que ter coragem. E a gente chama esse cara de homem forte, esse cara que sofre quieto, esse cara que só fica no escritório. A gente diz, que homem forte. O cara que é bem sucedido só pensou em dinheiro. Pra mim não tem homem mais covarde que esse. Porque eu conversei esses dias com o maior... especialista em sucessão familiar. Então, pessoas que estão com uma empresa milionária, às vezes bilionária, e querem passar adiante aquele império. E ele diz, Piangers, o que eu mais vejo são filhos ressentidos que não querem nada com a empresa. Eu não quero nada com essa empresa roubou meu pai. O meu pai não foi em um aniversário, em uma apresentação escolar. O meu pai nem me viu quando eu estava crescendo. Eu que não vou assumir isso. Aliás, se eu assumir, eu vou quebrar isso aí. Com prazer, vou botar fogo. E tem uma frase de um provérbio africano que eu acho maravilhoso, que é: a criança que não recebe o calor da tribo coloca fogo na aldeia para sentir pelo menos algum tipo de calor. E aí é isso que a gente vê, um monte de criança traumatizada e adulta botando fogo na sociedade para sentir algum tipo de atenção. Sim. O cara que arromba, o cara que agride, o cara que rouba, o cara que violenta. Olhem para mim. Ressentimento puro, trauma puro. Sim. Como é que a gente cura isso? Sendo pai, sendo mãe, assumindo nossa responsabilidade, sendo o pai e a mãe mais amorosa que a gente puder. E o que você estava falando sobre não é fácil, precisa de muita coragem para se corrigir, para assumir os erros. Precisa. Eu lembro uma vez que, assim, eu digo que erro de pai e mãe, ele tem o atenuante de que a gente erra tentando acertar, né? Sim. E tem esse atenuante, que a gente tá tentando, tipo, esse pai que trabalhou a vida toda para dar o melhor, ele errou, mas ele errou tentando acertar. Era o que ele conhecia como certo. Então eu digo que tem esse atenuante nos nossos crimes na educação. Tomara que nos perdoem. Tomara que nos perdoem. Mas eu lembro uma vez que eu tava conversando com a Má, e aí ela contou uma coisa que tinha acontecido, tipo, anos atrás. Uma vez que ela fez uma coisa e eu briguei com ela, porque ela tinha feito essa coisa. E aí ela me contou, falou, mãe, lembra quando aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ela conversou na terapia, né? E ela veio, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, e o quê? Aí ela veio e falou, olha, isso que aconteceu, nananana. E aí foi muito curioso, porque assim, eu não podia fazer nada pra voltar. E quando ela me contou, eu me senti muito mal, porque eu falei, eu queria voltar lá. Porque o problema não foi nem a briga, foi uma coisa que aconteceu, sabe, durante... E aí eu passei uns 2 dias, assim, pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí eu fui e preparei uma outra coisa que era similar, mas não era idêntica, igual. E aí, quando tava tudo pronto, tudo que eu vi que dava certo, eu cheguei pra ela e falei, olha, eu não posso voltar. Ai, que lindo. E corrigir. Mas eu posso dar uma nova chance da gente fazer isso de novo. Que lindo, Cris. Então... precisa de muita coragem também pra você entender que você vai errar também, tentando acertar. Por mais que eu reconheça, eu falei isso aqui não tem uma semana, né? Que o Ventura tava aqui, eu falei que eu resolvi ter amar muito cedo. E aí um amigo me falou, você é louco, eu só vou ter um filho quando eu puder dar tudo. Eu falei, mas é exatamente o meu pensamento. Eu quero dar tudo, mas é que você tá falando de bicicleta, brinquedo. Eu tô falando de atenção, de carinho, de conversa. Então eu tenho exatamente esse pensamento, é que nós estamos falando de outro tudo. Exato. Então, né? E aí, quando ela me falou isso, eu falei, eu errei também. Eu errei também, mesmo reconhecendo toda a importância disso, eu falhei. E aí eu faço o que agora? Eu deixo pra lá e falo, falhei, que peninha, né? Então, vamos seguir aqui a vida, você aguenta. Falei, não, e agora o que eu posso fazer? Então, eu acho que esse movimento de... É óbvio que eu não mudei o passado, é óbvio que não. Mas ela entendeu assim, caramba, eu comuniquei. Ela entendeu. Que lindo, você fez tipo recriou a situação. Eu recriei a situação. Olha que lindo. Eu tenho uma amiga que chama Ingrid e o marido Marcos, eles têm 3 filhos biológicos e eles foram adotar uma criança e, é você, e a criança tinha 4 irmãos e eles disseram, tá, então são vocês. E eles adotaram 5. Meu Caramba! Então são 3, um abraço aí Ingrid e Marcos, são 3 biológicos, 5 adotados.
E eu palestro muito... A gente faz uma palestra pro bono por mês e uma que é quase todo ano... A gente agora, né, nos últimos anos não fez, mas já palestrei algumas vezes no Encontro Nacional de Pais Adotivos. E a primeira vez que eu subi no palco, eu fiquei muito constrangido, porque eu falei assim, cara, eu não sou um pai adotivo. E aí foi um pai que levantou a mão e falou, claro que é. Como não é? Você decidiu adotar suas filhas biológicas, não se decidiu... Você decidiu aceitar elas, criar elas com todas as dificuldades. Você diz assim, não. Todo dia você acorda e diz, eu vou criar você. Então você também é pai adotivo. Que Achei legal. lindo isso, que ele me libertou. Ele disse, caramba, é verdade. Todo pai que cuida é um É uma pai escolha adotivo. também, né? E eu passo isso adiante para pais adotivos que ficam se sentindo meio pais, às vezes. E dizendo, mas não é pai, não é filho biológico. E eu digo, cara, isso não faz diferença nenhuma. A minha contribuição para o nascimento das minhas filhas foi de uma célula só. Então, tipo... Vamos ficar discutindo por célula? Eu sou pai de verdade quando eu tô com elas, quando Sim. eu tô voltando de São Paulo pra passar um tempo com elas. Quando você corta o dedo na folha sulfite, você deu mais célula do que pra fazer teu Exatamente, filho. cara. Então, assim, não é meio pai um pai adotivo, é um pai pleno. É um pai pleno, um pai adotivo, né? E aquelas 5 crianças, elas ouviam dos irmãos mais velhos, os biológicos, do parto. E de como foi o parto, e o parto dos 3 mais velhos. E eles... Enfim, não podiam falar sobre como foi o parto deles, eles não estavam próximos da mãe. E aí a Ingrid foi lá e recriou todo o teatro do parto. Nossa. Cada um entrava num lençol, assim, por cima, e ela simulava as dores do parto e falava, e o Marcos, o pai, agora vai sair. E saía um filho, e todos chorando, cara, naquele processo, como você fez, um teatro de Recriar, cura, um teatro de cura, de dizer assim, beleza, a gente não tem como voltar no tempo, mas a gente tem como simular, e seres humanos vivem disso, vivem de histórias e rituais, a gente tem como criar esse nosso ritual, a gente tem como recriar esse momento da chegada de vocês. E enfim, meu Deus, eu me emociono também, e me emociono com você. Você é uma mãe maravilhosa, Cris.